Minha esposa Raquel e eu crescemos em uma cidade grande com cerca de 30.000 pessoas. Nos conhecíamos desde cedo, aproximadamente 6 ou 7 anos, não me lembro exatamente. Éramos praticamente inseparáveis. Aos 16 anos, começamos a namorar. Quando completamos 18, nos mudamos para uma cidade a poucas horas de distância para trabalhar. Aos 20, estávamos casados e compramos nossa primeira casa. Aos 22, descobrimos que ela estava grávida de um menino. Foi então que o desastre aconteceu. Cerca de 5 semanas antes de ela começar a licença maternidade, uma grande estante desabou e a esmagou. Fui informado de que tanto ela quanto nosso filho foram mortos instantaneamente. 2 de seus colegas também foram feridos no acidente, um ficou paralisado e o outro teve a perna amputada. A empresa onde ela trabalhava, em uma medida de corte de custos, decidiu continuar usando estantes antigas que haviam sido descartadas como inseguras, em vez de substituí-las. Até hoje, ainda não perdoei aqueles executivos e pessoal de gestão que tomaram essa decisão, pois eles encurtaram a vida do amor da minha vida e mataram nosso filho não nascido. Não demorou muito para que me dissessem que eu tinha uma escolha sobre como proceder com o que a empresa dela chamava de compensação, mas que eu chamava de dinheiro sujo. Eles queriam um acordo fora do tribunal para evitar um processo. Eu, por outro lado, queria sangue. Só para esclarecer aqui, isso não é a vingança, isso ainda é o contexto. Felizmente, devido à cobertura que o caso teve e ao envolvimento de vários políticos, o caso foi resolvido rapidamente no tribunal, aproximadamente 3 anos, onde o pagamento para todas as partes foi próximo de 10 vezes o valor inicialmente oferecido. Muitas multas foram aplicadas por violações de normas de trabalho, saúde e segurança, executivos foram demitidos, outros foram presos. Uma história para outro momento talvez, quando eu me sentir confortável para compartilhar. Nesse período, eu ainda trabalhava no setor de telecomunicações. Minha mãe, abençoada seja, havia se mudado para me ajudar enquanto tudo isso acontecia. Acho que eu teria desmoronado se ela não estivesse tão envolvida. Foi nessa época que me ofereceram uma promoção, mas envolvia muitas viagens pelo estado. Fiz um pedido para ter um escritório na filial da minha cidade natal, pois queria não apenas cuidar de negócios no estado, mas também na minha cidade natal, já que não havia um representante de negócios localizado lá, ao qual eles concordaram. Após alguns meses, estabelecemos uma rotina de 1 a 2 semanas no escritório da cidade, 1 semana na minha cidade natal e 1 a 2 semanas visitando o restante do estado. Após 1 ano, decidi comprar uma casa na minha cidade natal, para não precisar ficar na casa dos meus pais toda semana ou mais e poder vir e ir como quisesse. Isso é importante para mais tarde na história. A história começa cerca de 4 anos depois. Eu tinha acabado de voltar de uma das minhas viagens na sexta-feira e estava conferindo algumas coisas no meu escritório quando Harry, o diretor da filial, entrou. Também crescemos juntos, mas fomos para escolas diferentes, mas desde que voltei desenvolvemos uma amizade muito próxima. Ele perguntou como estavam as coisas e então me convidou para uma festa na casa dele naquela noite. Aviso em cima da hora, mas eu aceitei. Achei que uma bebida com amigos era o que eu precisava. Foi lá que Harry me apresentou a Catherine. Ela era uma nova funcionária na filial da cidade natal e estava conhecendo todo mundo, sendo nova na cidade. Nós nos damos muito bem imediatamente. Por mais clichê que pareça, era quase como se Raquel estivesse na minha frente, em vez de Catherine. Não vou entediar vocês com muitos detalhes, mas após 2 anos de namoro, decidimos dar o próximo passo e ela se mudou para a casa da minha cidade natal. Tudo até aqui estava indo muito bem. Catherine e meus pais se davam bem e os pais de Raquel também aprovavam e estavam felizes que alguém pudesse me fazer tão feliz quanto Raquel havia feito. Tudo estava indo bem por quase 1 ano quando as coisas começaram a mudar. Sessões de Skype eram interrompidas repentinamente. Vizinhos me contavam sobre um carro, descrito como se fosse o de Harry, sempre visto estacionado no beco dos fundos perto da minha casa sempre que eu estava fora. Algumas roupas que não eram minhas estavam no meu guarda-roupa. Todos os sinais apontavam para ela estar traindo, mas ela dizia que nada estava acontecendo. Ela dizia que Harry vinha de vez em quando para discutir negócios. Mas nunca passava a noite. Eu atribuí isso à minha paranoia e continuei como se nada estivesse errado, mas havia sempre uma sensação de que algo não estava certo. Foi quase 6 meses depois que descobri que ela estava mentindo para mim. Eu tinha acabado de fechar um contrato considerável com uma nova empresa e as negociações tinham terminado antes do esperado.
Então, em vez de ficar por lá por mais alguns dias, decidi pagar um voo antecipado para voltar para casa e surpreender a todos. Avançando algumas horas, cheguei na minha cidade natal e entrei no beco atrás da minha casa para que eu pudesse entrar na casa sem ser visto e surpreender Catherine. Uma parte de mim estava curiosa se o carro misterioso estava lá. Claro, havia um carro bloqueando o portão dos fundos. Fiquei confuso por um momento, pensando se era apenas um vizinho descuidado estacionando, só para perceber que era de fato o carro de Harry. Se não fosse pela cerca alta que eu havia colocado há alguns anos para privacidade, eu poderia muito bem ter passado pela minha própria casa. Estacionei atrás do carro dele, saí e pensei que era estranho ele estar lá tão tarde. Como ela afirmava que ele sempre tinha saído até agora. Ao me aproximar dos fundos da casa, vi algo que fez meu estômago despencar. Na minha cozinha, Catherine e Harry estavam em plena ação. Eu congelei. O tempo parou. Lá estava meu amigo próximo, fazendo sexo na minha bancada de cozinha com minha namorada. Eu não sabia o que fazer. Tantas perguntas estavam passando pela minha cabeça. Isso era real ou eu estava sonhando? Por que eles estavam fazendo sexo na minha casa? Sentindo-me derrotado, virei e saí sem que eles me vissem. Sentei no meu carro por o que parecia uma eternidade. Eu estava chorando. Muito. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. A mesma raiva que senti em relação aos responsáveis pela morte de Raquel. Eu queria machucá-los. Muito. Como pacifista, não acredito em violência. Foi então que eu soube que eu ia puni-los e destruir suas vidas, e que melhor momento para começar do que agora. Voltei com o carro para o beco, longe o suficiente da minha entrada para que eu ainda pudesse ver o carro de Harry, e então voltei para o portão onde eu podia ver dentro da casa e liguei para o telefone dela. Eles ainda estavam em ação quando o telefone tocou. Ambos olharam para o ID do chamador e fizeram uma dupla tomada quando meu nome apareceu. Eu pude ver que ela estava considerando atender e eles deixaram tocar. Após alguns momentos, voltaram à ação novamente e eu disquei novamente. Desta vez ela atendeu. Enquanto ela estava atendendo, eu desliguei e voltei para o carro. Assim que o fiz, ela me ligou de volta. Ela perguntou por que eu estava ligando tão tarde e eu disse que estava a cerca de 10 minutos de casa e não queria assustá-la ao chegar. Ela, obviamente, estava chocada e agiu feliz por eu estar vindo e a ligação terminou muito rapidamente depois que ela disse que ia se levantar e se trocar. Eu disse adeus e desliguei. Pouco depois, Harry saiu pela porta dos fundos, ainda meio nu, pulou no carro dele e saiu como uma flecha. Eu sorri um pouco, sabendo do medo que ambos sentiriam por estar tão perto de serem pegos. Esperei alguns momentos antes de virar meu carro no mesmo lugar onde Harry tinha estado momentos antes. A noite foi relativamente tranquila depois disso e não foi até depois que ela adormeceu que eu me levantei e fui para meu escritório no corredor. Eu não conseguia dormir. Eu precisava planejar, e planejei. Minha mãe sempre me ensinou a ser pacifista e a deixar o karma cósmico seguir seu curso. Mas, nesta ocasião, decidi que o karma poderia usar uma ajuda. Decidi punir os dois separadamente, mas destruir ambos. Eu sabia que Harry tinha um vício em drogas. Nada sério, mas ele mantinha isso muito reservado. Eu só soube por acidente, depois de ver um pouco de cocaína e maconha deixados em sua casa, mas fingi não ter visto quando ele tentou esconder. Comecei a ligar para alguns dos meus clientes mais duvidosos e fiz algumas consultas discretas para obter amostras que estariam dispostos a vender. Alguns dias depois, eu tinha uma quantidade suficiente de drogas para que meu plano funcionasse. Cerca de um mês depois, eu reuni amigos, incluindo Harry, para uma noite de churrasco. Depois de garantir que Harry estivesse suficientemente embriagado, disse a ele para passar a noite e dormir. Nas primeiras horas da manhã, peguei as drogas e uma variedade de meus pertences pessoais e os coloquei em vários lugares ao redor do carro dele, com a maior parte no poço do pneu confiante de que ele não encontraria ao longo dos meses enquanto o resto do meu plano se desenrolava. Tranquei o carro e fui dormir. Também coloquei mais drogas e itens pessoais em sua casa depois de levá-lo para casa porque ele ainda estava bêbado para dirigir. Alguns dias depois, encenei um arrombamento, quebrando a janela da porta dos fundos e deixando-a aberta antes de voltar para a cidade para um voo. Recebi várias mensagens assim que pousei. Uma da minha mãe claramente em pânico, que havia encontrado a porta dos fundos quebrada e chamado a polícia, uma de Catherine em lágrimas e uma da polícia local pedindo para que eu ligasse. Depois de retornar todas as ligações, informei a polícia que estava fora trabalho e que voltaria na semana seguinte para falar com eles.
Enquanto estava fora, pedi a Catherine para ficar com meus pais até eu voltar e pedi ao meu pai para organizar uma empresa de segurança local para instalar câmeras e um sistema de alarme, após obter a aprovação da polícia para não destruir a cena do crime. Depois de voltar para casa, fiz o habitual não posso acreditar que isso aconteceu e por que alguém faria isso. Após verificar minuciosamente tudo, encontrar os itens que eu havia levado como faltando e registrar um boletim de ocorrência, fiz com que o representante da empresa de segurança explicasse a Catherine e a mim como as câmeras e o sistema de alarme funcionavam. Então veio a pergunta que eu estava esperando. A pergunta sobre o que acontece se estivermos fazendo algum negócio e não quisermos que seja gravado. Ela agiu um pouco tímida ao fazer essa pergunta. Mas eu sabia exatamente o motivo dela. Ele nos assegurou que essa era uma pergunta que ele recebia com frequência e mostramos no computador de casa como, se quisermos fazer algo sem ser gravado, como parar a gravação de certas câmeras, para que pudéssemos proteger sua privacidade. Enquanto estava acompanhando para fora, perguntei a ele se, com as câmeras desligadas, poderia ser enviado um aviso, apenas como precaução de segurança. Ele voltou e me ajudou a configurar notificações por e-mail e saiu pouco depois. Fantástico! Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Nesta fase, procurei um advogado para obter ajuda em relação às leis de casais no meu país. Eu precisava garantir que meu plano futuro pudesse ser realizado legalmente e que eu não fosse forçado a pagar qualquer dinheiro ou patrimônio para Catherine, já que não sabia se éramos classificados como um casal de fato ou não. Sendo o único beneficiário do espólio de Raquel, eu não queria ser surpreendido por Catherine levar alguma parte do patrimônio. Agradecimentos aos que me ajudaram a entrar em contato com um ótimo advogado, que me assegurou que, embora estivéssemos namorando há quase 4 anos, não havíamos morado juntos tempo suficiente para sermos classificados como de fato. E como eu estava pagando todas as contas da propriedade em que ela vivia e ela não pagava aluguel, isso mostrava que ela não tinha base legal para fazer uma reivindicação financeira contra mim. Só para ter certeza, ele elaborou um documento que eu considerei bastante sólido, apenas para o caso de haver algum problema legal. Na semana seguinte, meu trabalho me ofereceu uma promoção para voltar para a cidade e gerenciar a equipe da qual eu fazia parte, o que significava que eu não precisaria viajar com tanta frequência e estaria em um local fixo. E devido ao sucesso de estar em minha cidade natal, eles estavam considerando ter de 3 a 5 representantes passando de 1 a 2 semanas nas cidades ao redor, incluindo minha cidade natal, como parte da minha equipe. Eu disse sim e comecei o processo de transferência, que levaria cerca de 6 semanas. Perfeito. Tempo mais do que suficiente para reunir todas as minhas evidências. Quando voltei para minha cidade natal na semana seguinte, comecei a colocar em movimento o restante do meu plano. Pedi a Harry para aprovar uma semana de férias para Catherine daqui a 2 semanas. Eu queria enviá-la e alguns amigos para um retiro antes de tomar a maior decisão da minha vida pela segunda vez. Ele saltou e me deu um grande abraço, parabenizando-me por estar preparado para dar o salto novamente. Eu o abracei de volta, mas não da maneira como acho que ele imaginou na época. Ele concordou e bloqueou a semana para mim. Pedi a ele que não dissesse nada a ninguém, pois queria fazer a surpresa o maior possível. Eu sabia que isso se espalharia rapidamente pelo escritório, mas esse era o meu plano. Naquela noite, contei a Catherine que havia reservado para ela e 2 amigos um resort tropical com tudo pago por 1 semana. Sem perguntas, escolha 2 amigos e volte para a maior surpresa da vida dela. Ela gritou como uma criança que acabará de descobrir que todo o doce na loja era dela para levar. Então, contei a ela que na semana seguinte eu passaria na cidade, preparando-me para um grande cliente que era uma das minhas maiores contas e precisava de algumas pessoas na minha equipe para ajudar antes de voar na semana seguinte, e que eu não estaria em casa até a segunda-feira em que ela estava partindo, então eu não poderia vê-la, o que parecia desapontá-la, mas eu disse que valeria a pena quando ela voltasse. O que eu não contei a ela foi que eu havia decidido tirar 2 semanas de férias do outro lado do país, me preparando mentalmente para a tempestade que estava prestes a se abater no momento em que ela colocasse o pé no avião, além de aproveitar minha primeira fase de liberdade. No domingo, 2 semanas depois, voei de volta e comecei a dirigir para casa. Quando cheguei lá, fiz uma rápida passada pela minha casa e, como esperado, o carro de Harry estava lá. Como na primeira noite em que os peguei, estacionei um pouco afastado e verifiquei as câmeras. Dormindo, na minha cama, sem surpresa, já que eu havia gravado constantemente eles fazendo isso durante as 2 semanas que estive fora. Então, fiz minha primeira ligação para a polícia, bloqueando meu ID de chamada. Disse a eles que era um dos meus vizinhos e que vi alguém rondando o carro deles no beco atrás da minha casa e ocasionalmente passando algo pelas janelas para carros que passavam, enquanto também olhava para o meu quintal.
e estava preocupado que eles estivessem traficando drogas ou planejando arrombar alguma propriedade. Dei-lhes a placa do carro e a descrição. Eles disseram que enviariam alguém em alguns minutos, então agradeci e desliguei. Então, liguei para Catherine e disse a ela que estava a cerca de 10 minutos de casa e que sabia que ela estava voando amanhã, mas queria desesperadamente surpreendê-la. Olhando as imagens agora, eu rio da confusão que estou surpreso por não ter ouvido. Em poucos segundos, Harry estava sem camisa e correndo para fora pela porta dos fundos até seu carro. Naquele momento, eu não poderia ter pedido uma cena mais perfeita. Enquanto Harry estava se afastando, um dos carros da polícia apareceu atrás de mim, viu Harry dirigindo rápido e iniciou a perseguição. Depois de chegar, cumprimentar uma Catherine animada e fazer todas as coisas de casal, ela adormeceu novamente. Eu, por outro lado, não consegui dormir um minuto. No dia seguinte, ela e suas amigas foram colocadas em um carro. Depois que elas partiram, eu tive que esperar algumas horas, mas comecei a executar meu plano. Liguei para um amigo que era um removista e pedi desculpas pelo aviso tardio, mas precisava que meu lugar fosse embalado e mudado na sexta-feira. Após concordarmos com um horário, disse a ele que precisaria levar certas caixas para uma unidade de armazenamento, o que ele disse não ser um problema. Então, comecei a embalar os pertences de Catherine. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação da polícia pedindo que eu fosse identificar algumas propriedades que haviam sido apreendidas de um suspeito na noite anterior que correspondiam à descrição dos itens que eu havia relatado como roubados. Sorria para mim mesmo, feliz que meu plano para Harry havia dado certo e respondi que estaria lá em breve para recolhê-los. Claro, quando cheguei lá, alguns itens ainda não estavam contabilizados, devido ao fato de que eles ainda deviam estar na casa dele e eles não tinham feito uma busca lá ainda. A essa altura, a cidade estava fervilhando de notícias. Os eventos na minha cidade natal não permanecem em segredo por muito tempo. Harry foi desonrado e prontamente demitido por sua posse de drogas e bens roubados, e nossos respectivos chefes, em nome da empresa, me ofereceram um pedido formal de desculpas durante a semana. Naquela noite, fui à casa dos meus pais e contei a eles e aos pais da Raquel o que tinha acontecido, omitindo certos detalhes, e que eu estava voltando para a cidade após ser promovido, mas que Catherine não faria parte disso. Eles ficaram bastante chateados inicialmente por eu não ter contado a eles o que estava acontecendo, mas ficaram felizes por eu estar lidando com tudo com maturidade e não ter descido ao nível deles, embora não tenham concordado com a ideia de dar um ghost na Catherine. Mas depois de algumas bebidas, risadas e lágrimas, voltei para casa. Na tarde de sexta-feira, depois de uma semana ocupada organizando faxineiras para a semana seguinte, colocando minha casa no mercado de aluguel e realizando várias outras tarefas no escritório da minha cidade natal, coloquei algumas coisas no carro, fui até a casa dos meus pais e me despedi antes da viagem. Antes de sair, passei na casa da Beck. Beck era uma das amigas mais próximas de Raquel desde a infância. Ela era a única pessoa que sabia o que estava acontecendo, com exceção dos detalhes sobre Harry. Sem a ajuda dela, eu não teria conseguido organizar tudo tão rápido quanto organizei. Entreguei a Beck uma grande pasta de papel pardo com as evidências da traição de Catherine, além de uma carta e alguns outros documentos legais do meu advogado, afirmando que Catherine estava proibida de entrar em contato comigo e contendo detalhes sobre como acessar seus pertences no depósito que eu havia alugado. Depois de uma rápida despedida, parti e voltei para a cidade. No domingo, acordei com várias chamadas perdidas, mensagens de voz e mensagens de texto. Acontece que Catherine havia voltado para casa mais cedo, depois de ser alertada de que algo estava acontecendo na cidade, apenas para encontrar uma casa vazia e uma placa de aluga-se na frente. Enlouquecida, ela foi até a casa dos meus pais, que fecharam a porta na cara dela assim que a atenderam, forçando-a a ligar para todos até que Beck conseguiu contatá-la e informar que tinha um pacote para ela. Disseram-me que ela não aceitou muito bem a situação, como eu já imaginava, pelas inúmeras mensagens de texto e mensagens de voz furiosas dela, me acusando de ter armado para Harry, de ser enganoso, etc. Fiquei preocupado que ela pudesse aparecer na minha porta, mas nada aconteceu. E aí galera, o que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo assim? Comente nos comentários, e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Valeu por assistir, e até a próxima. Yeah, I got what grand in my diamond, yeah, buster. $250,000 in my go yard duster. I win the game, so you still gotta shuffle. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL.